em relação a riscos de compliance, é necessário, extremamente necessário, verificar a possível existência de passivos ambientais em relação a todos os biomas, no que diz respeito ao cumprimento do Código Florestal. O Código Florestal atual é uma legislação de 2012, que teve a sua constitucionalidade confirmada por decisão do Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2018. O acórdão foi publicado em junho desse ano. As ações que questionaram a constitucionalidade foram todas majoritariamente julgadas improcedentes, com pequenas exceções. Então, ele está em vigor e ele, na verdade, manteve uma série de regras que já vinham do Código Florestal anterior, de 1965, além de ter criado alguns mecanismos muito interessantes para monitoramento do seu cumprimento. O principal desses mecanismos é o chamado CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que teve seu prazo para inscrição aí dos imóveis rurais prorrogado diversas vezes, mas, na verdade, nesse momento, mais de 99% dos imóveis rurais do território brasileiro já estão inscritos no CAR, segundo dados do Serviço Florestal Brasileiro, que é quem faz a gestão do CAR, uma autarquia ligada atualmente ao Ministério da Agricultura. E, então, ainda que esse prazo não esteja encerrado, porque houve uma nova prorrogação recente por medida provisória, ainda que ele não esteja findo, a realidade é que a maior parte dos imóveis rurais já está inscrita no CAR e o grande desafio do momento é a análise dos dados inseridos pelos produtores rurais no CAR, porque as informações que foram registradas até o momento são informações unilateralmente fornecidas pelos proprietários ou possuidores de imóveis rurais e elas precisam ser validadas pelos órgãos ambientais estaduais, sendo que a grande maioria dos órgãos ambientais estaduais ainda não realizou essa validação, não apenas não realizou por inteiro, como realizou de um pequeno percentual apenas desses dados. Essa é uma tarefa em curso e que está sendo desenvolvida mediante cooperação, inclusive com vários órgãos internacionais aí que doam recursos para os órgãos ambientais fazerem a análise desses dados, né? O passo seguinte para a regularização, sempre que seja mediante informação fornecida pelo próprio produtor rural, seja na fase de validação pelo órgão ambiental estadual, for verificado um passivo ambiental, o passo seguinte é a apresentação do PRA, do Programa de Regularização Ambiental, por cada produtor rural. O desafio em relação ao PRA é que ele depende de regulamentação pelos estados. O Código Florestal, o próprio Código Florestal, previu o Instituto, mas diz que ele depende de regulamentação pelos estados. Nesse momento, 2/3 dos estados já regulamentaram o PRA, ou por lei ou por decreto, mas 9 unidades da federação, 1/3, portanto, ainda não regulamentaram. E no caso dessas unidades da federação, então é mais complicado para os produtores rurais apresentarem o PRA, uma vez que as regras não estão claras. A única coisa que está clara nesse momento é que o prazo para apresentação do PRA vence, salvo nova prorrogação, em 31 de dezembro de 2020. É o que foi previsto na última alteração do Código Florestal realizada por medida provisória. O passo seguinte, depois da apresentação do PRA, é a análise desse programa pelo órgão ambiental estadual no qual esteja situado o imóvel rural e, claro, a situação mais segura para a instituição financeira em relação à concessão de crédito ou realização de investimento é aquela em que, se havia ilícito ambiental, já houve apresentação do PRA, já houve análise do PRA pelo órgão ambiental estadual e ele foi aprovado. Agora, melhor do que isso, é aquele imóvel rural que nem sequer tinha passivo ambiental, né? Que se inscreveu no CAR, não declarou passivo ambiental e o órgão ambiental validou e confirmou que ele não tinha passivo ambiental. Algumas vezes ainda tem
um crédito, um saldo positivo, ou seja, um excesso de cobertura de vegetação e pode, inclusive, emitir créditos de carbono para serem negociados no mercado. Esse é o mundo ideal, né? No extremo oposto, a gente tem aquele produtor rural que não declarou seu passivo ambiental e que vai ser pego, vai ser flagrado pelos órgãos ambientais no dia em que eles forem validar, né, analisar para fins de potencial validação, forem analisar as informações que ele registrou no CAR, constatarem que houve uma omissão de passivo ambiental, por exemplo, uma reserva legal que não existe, né? Um imóvel que deveria ter 35% de reserva legal se for um imóvel no Cerrado, 50% ou mais se for um imóvel situado no bioma Amazônia e ele não tem essa reserva legal na íntegra, ou, mais grave do que isso, um imóvel que não tem as suas áreas de preservação permanente devidamente preservadas, ou seja, margens de rios, né, margem de cursos d'água, encostas de morros, e nesse caso das APPs, das áreas de preservação permanente, não existe nem mesmo a possibilidade de compensação em outro imóvel rural. Então, essas são as situações mais graves. E para isso é interessante notar, nós vamos falar mais adiante de algumas outras ferramentas, não é preciso também depender unicamente das informações registradas pelo produtor rural no CAR. Se as instituições financeiras forem confiar cegamente nas informações registradas no CAR, elas estão lidando com uma série de riscos ocultos relacionados ao desmatamento ilegal no nosso país.